Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesse dia. Com imensa alegria, eu reparto com você mais um Orvalho do Céu. Perseguidos, mas não desamparados. Este é o tema da nossa reflexão de hoje, na sequência da série do Sermão do Monte. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. É isso que está escrito em Mateus capítulo 5 e versículo 10. O homem é um ser social, por isso o sentimento de rejeição é um dos piores a ser enfrentado. Quando a rejeição vira perseguição, se torna ainda mais difícil de ser superada pela maioria das pessoas. Jesus, mais uma vez, contraria os anseios humanos e diz que são felizes os que forem perseguidos por causa da justiça. Nessa reflexão de hoje, vamos analisar mais um motivo de felicidade para os discípulos de Jesus. Mas é importante destacar que há perseguições que não trazem recompensa e nem a felicidade mencionada por Jesus. Muitos se acham injustiçados e perseguidos por serem cristãos, mas quando tomamos conhecimento da situação, vemos que não se trata disso. Na verdade, estão sofrendo as consequências de atitudes erradas. 1 Pedro 4, do 13 ao 16 diz assim: Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Imaginar que um cristão roube é um absurdo. Mas acredite se quiser, infelizmente isso tem acontecido. Há anos atrás, assisti uma reportagem que mostrava um grupo de traficantes que orava antes de saírem para suas atividades criminosas. Inclusive se intitulavam evangélicos e por isso não permitiam nenhuma outra atividade religiosa na comunidade aonde eles comandavam. Há algum tempo atrás, um casal foi assaltado aqui mesmo em nossa cidade. E durante o assalto, um dos ladrões, ao ver a mulher tremendo de medo, disse a ela o seguinte: Fica tranquila, moça, calma, porque não vamos machucá-los. Eu sou evangélico. Se não fosse sério, seria cômico. Esses indivíduos, quando forem perseguidos pelas autoridades, obviamente não poderão alegar estarem sendo perseguidos por serem cristãos. As maiores causas de tristezas e aborrecimentos nas igrejas é a fofoca e a intromissão na vida alheia. O intrometido invade a vida alheia apenas por curiosidade ou por pura maldade. Certa vez fui corrigir uma irmã a esse respeito e ela me disse que não era fofoqueira e nem intrometida. Apenas gostava de manter os irmãos informados. Quantos nas igrejas têm perdido amizades de irmãos ou têm sido alvos de constantes chamadas de atenção por parte dos líderes que tentam ensiná-los, mas se sentem perseguidos e acham que é por serem mais cristãos do que os outros. A perseguição que trará recompensa e felicidade é aquela motivada justamente pela pessoa professar uma fé autêntica em Jesus, a ponto de não negá-la por nada e nem ninguém. Em Mateus 5, 11 e 12, Jesus diz assim: Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus em nenhum momento garantiu aos seus discípulos que eles não teriam problemas. Pelo contrário, ele os avisou que neste mundo teriam aflições. O verdadeiro discípulo de Jesus está sujeito a ser perseguido na família. Em Mateus 5,12, vemos que os seguidores do Senhor serão injuriados, afrontados, desonrados, insultados e perseguidos. Ou seja,
procurados por toda parte com frequência, e isso inclui a própria família. Quando uma pessoa ouve a palavra e se converte, caso seus familiares não se convertam também, isso poderá trazer conflitos dentro da casa. Por isso que Jesus disse em Mateus 10:36 que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Em Marcos 13:12, Jesus fala que alguns familiares serão capazes de matar ou entregar à morte. Em muitos países, isso aconteceu e ainda acontece. Mas os que amarem ao Senhor mais do que ao pai, à mãe ou aos irmãos, caso queiram impedi-los de servir a Deus, receberão galardão por sua fidelidade. Em 1 Pedro, no capítulo 2, nós vemos que a perseguição poderá vir de um patrão perverso ou injusto. E o apóstolo insiste em que aqueles que sofrerem por motivo de sua consciência para com Deus estarão agradando ao Senhor. Também em 1 Pedro 4, vemos que a perseguição poderá vir dos colegas de trabalho, pelo fato do cristão não os acompanhar em suas condutas reprováveis. Muitos cristãos verdadeiros são difamados, rejeitados e perseguidos, justamente por não acompanharem a galera. A verdade é que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, diz 2 Timóteo 3,12. Esse versículo mostra que todo cristão que quiser viver o Evangelho poderá ser perseguido na família, no trabalho, na escola, no cursinho, na faculdade, no clube e em tantos outros lugares. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, está escrito em 1 Pedro 4,16. Se pelo nome de Jesus Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, diz 1 Pedro 4,14. Por amor ao Senhor Jesus, o cristão poderá ser expulso de casa, injustiçado no trabalho, rejeitado na sociedade, enfim, ser perseguido, mas jamais será desamparado por Deus, tanto agora como na eternidade. Eu encerro a reflexão de hoje com as palavras do apóstolo Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e versos 8 e 9, que expressa assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Eu sou o pastor Joel Ambrosino e este é o Orvalho do Céu, regando seu coração com a palavra de Deus e trazendo vida.